Hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Começamos hoje uma série sobre devoção, vida devocional. O aspecto que a gente quer tratar agora, nesse momento, é sobre o culto público, o culto congregacional. O que é que na Bíblia fala sobre essa questão? Primeira coisa que a gente precisa entender para a gente entrar nesse assunto é que nós, como seres humanos, nós somos criados com a nossa identidade em Deus. Nós somos seres tel-referentes, significa que a referência da nossa identidade está em Deus. Por isso, a gente tem uma relação com Deus que permeia toda a nossa identidade. E a distância de Deus faz com que a gente se sinta vazio, um profundo vazio. Então temos uma necessidade, mesmo aqueles que não creem em Deus, ainda assim eles têm uma necessidade pelo transcendente, por alguma coisa que seja fora de si. É isso que a teologia chama então dessa tel-referência, uma ligação com alguma coisa maior, uma necessidade de transcender. Mas também nós somos criados seres sociáveis, temos uma relação com o próximo, uma relação de necessidade, de afinidade, de comunidade. É aí que surge a família, é aí que surge a sociedade, surge a cultura. Ou seja, essa relação com o outro ser humano, ela também é crucial na nossa existência. Então, quando a gente junta esses dois elementos, quando a gente junta essa necessidade por Deus e a necessidade pelo próximo, a gente vive o culto. O culto é essa expressão onde a gente tem Deus e a gente também tem o corpo de Cristo. Essa relação com o meu próximo. Deus presente entre nós, em nós também, e Deus usando um e outro para ser bênção reciprocamente, de maneira que ambos são abençoados pela vida do outro. Ambos são edificados, ambos de alguma maneira crescem, até mesmo nos problemas, crescem juntos. Então isso é a igreja, isso é o culto, é esse momento que todo mundo se une, né? Todos aqueles que têm fome de Deus se unem para cultuar, mas são abençoados na convivência, são de alguma maneira levados por Deus e pelo Espírito a essa transcendência de forma junta, unida. Existem alguns termos que são usados na Bíblia para falar a respeito de culto. No Velho Testamento, a palavra sacrifício e a palavra festa tinha muito mais a ver com celebração do que com essa ideia que a gente tem de festa. Nossa ideia de festa é uma ideia cultural, e aqui no Brasil especialmente, uma cultura meio que perversa, meio que degenerada. A ideia de festa, fora aquelas festas de criança, muitas vezes está atrelada a algum nível de perdição, seja por causa do excesso de álcool, ou seja por causa do excesso de sensualidade. Na cultura brasileira, a coisa está mais ou menos assim. Na Bíblia, a festa era uma grande celebração. Era quando todo Israel se juntava para celebrar a Deus, e celebrava assim com cânticos, com comida também, mas sobretudo com reverência na presença de Deus. Um outro termo muito usado na Bíblia são os sacrifícios. Porque desde quando o homem foi se distanciando de Deus, ele percebeu que a única maneira pela qual ele poderia se aproximar de Deus era através da morte substituta. Porque o salário do pecado é a morte, então era necessário que se matasse alguma coisa a fim de aplacar a ira divina. E o Velho Testamento está dentro dessa ideia. O sacrifício era uma maneira de se poder estar na presença de Deus, uma vez que aquele animal morto tinha morrido no meu lugar, que era o ofertante. E a outra ideia seria justamente as ofertas. As ofertas não eram apenas ofertas de animais, mas oferta das colheitas. E havia dois aspectos da oferta. Uma oferta chamada oferta de gratidão. Essa oferta de gratidão normalmente estava ligada ao fim do período da colheita, chamada oferta de ações de graças. Por quê? Porque uma colheita que tinha sido muito prodigiosa,
Então, aquela pessoa que tinha conseguido colher tanto, ia e ofertava a Deus, não a sobra, mas a sua gratidão. Mas também tinha a oferta das primícias. A oferta das primícias era logo no primeiro momento que começava a fazer a colheita, a pessoa entregava a Deus o dízimo. O dízimo. Então, o dízimo tem a ver com a primícia. Antes de você poder usar qualquer recurso, vai para Deus. Depois que você já tem, se ao final do mês existe alguma sobra, algum recurso a mais, então nisso você daria uma oferta de gratidão. Estou falando do Velho Testamento. Então acho que esses três termos representam muito bem o culto no Velho Testamento. Seria ofertas, as festas, que são celebrações, e os sacrifícios. No Novo Testamento a gente vai ver a igreja que participa dessas mesmas coisas, celebração, ofertas e sacrifício, de um outro modo. E é sobre isso que eu queria tratar com você, porque dentro dessa questão da devoção, a gente tem um aspecto da devoção que é pessoal, onde a gente lê, ora e medita a palavra sozinho, em casa, e tem um outro aspecto que é o aspecto comunitário, congregacional, onde a gente precisa de mais pessoas para partilhar a fé. Então, como se fosse um avião que precisa de duas asas para decolar e para planar e para voar, assim também somos nós. Na nossa vida espiritual, nós precisamos de um exercício de um lado, um exercício privado, pessoal, mas a gente também precisa de um exercício do outro, que é comunitário. É onde a gente treina e se sente útil, onde a gente abençoa e é abençoado. Então, essa vida devocional, ela tanto é em casa, ela tanto é no trabalho, nos meus afazeres odiernos, como ela é também no domingo ou no culto, ou nos momentos que a gente está como igreja, reunidos, fazendo uma reunião, fazendo alguma atividade, fazendo evangelização. Esses momentos comunitários, eles solidificam o culto, essa devoção do culto, da liturgia. Quando é que a gente vê a primeira expressão de culto na Bíblia? Alguns teólogos falam na palavra Éden, porque era o lugar onde Adão e Deus se encontravam numa perfeita harmonia e prazer. Daí a palavra Éden está ligada no Velho Testamento, especialmente nos Salmos, ligada à presença de Deus mais do que a um local em si. Mas depois que o homem cai e é lançado fora do Éden, a gente vai encontrar a primeira expressão de culto lá em Gênesis capítulo 4. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Gênesis 4, de 3 a 7. Veja os elementos que constituem esse primeiro culto que é narrado na Bíblia. Veja. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja, o texto está dizendo no fim de uns tempos. Aí ele vai e apresenta ao Senhor. Versículo 4 diz, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Ou seja, nesse mesmo tempo, no fim desse mesmo tempo, no mesmo período, Abel, o irmão de Caim, vai e trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Então o que é que a gente encontra aqui logo de cara? A gente encontra o ofertante, são dois ofertantes. A gente encontra uma comunidade, porque são dois. Eles são certamente casados com outras pessoas, e eles representam duas famílias, então a gente já tem uma comunidade aqui, a gente tem o ofertante, tem a comunidade representada, e aí a gente tem também a oferta. Então diz, ainda no versículo 4, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então você está vendo que houve uma cerimônia. Houve alguma maneira de ser feita a celebração, de ter sido feito o culto. Deus se agradou de Abel, mas Deus não se agradou de Caim. Então eu poderia dizer que existe isso já no primeiro culto. Existe um ofertante, ou os ofertantes. Existe a comunidade, representada aqui pelos dois irmãos. Existe o sacrifício, que é a oferta em si. E existe também a cerimônia, da qual Deus se agrada ou não se agrada.
A gente está vendo isso logo no primeiro momento em que os homens vão se apresentar diante de Deus como um culto. Aqui no versículo 5 diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, e por isso ele se irou sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, essa relação, veja só, a relação com Deus, representada pelo culto, é bem capaz de fazer a gente ir se pervertendo, ou, numa outra expressão, a gente ir ficando infeliz. Quando essa expressão da nossa devoção, ela não é vivida da maneira correta, ela não é bem vivida. E eu posso dizer para você que existem muitas pessoas que estão naufragando na fé, estão perdendo a sua vida com Deus, porque desacreditaram da igreja. E talvez desacreditaram da igreja porque sentiram que aquilo que eles estavam dando a Deus não era o suficiente, não era aquilo que ou a igreja, ou no senso deles, os irmãos, não acharam que era digno de Deus. Me parece que Caim, nesse momento, se sentiu assim, alijado. Disse, Deus se agradou da oferta do meu irmão, mas não se agradou da minha oferta. E descaiu-lhe o semblante, a ideia é que ele sai aborrecido. E ele vai viver aborrecido com essa questão. Continua o texto, versículo 6. Então lhe disse o Senhor, veja que Deus está chamando ele para o culto verdadeiro. Fala, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, se você oferecer o culto correto, eu aceito você. Continua, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A maioria dos teólogos, quando interpretam isso aqui, fala que aqui está a raiz das duas religiões, únicas religiões que existem no mundo. Uma religião é aquela que acredita que Deus é quem merece a primazia. Deus é quem merece ser honrado. E Ele é honrado no culto quando Ele é honrado na vida privada. Então, quando a gente honra a Deus na vida privada e a gente vai para o culto, a gente se satisfaz em Deus. É o que parece que aconteceu com Abel. Essa é uma religião onde Deus tem a primazia e o homem é reverente a Deus. O homem vive pela graça de Deus e não pela sua capacidade. Porque o centro da vida é Deus e não o centro da vida é o ego humano. Mas a segunda religião que está representada aqui é essa religião do mérito. É a religião que está representada por Caim. Ou seja, você vive pelo seu esforço, pelo seu mérito. E quando você vai para o culto, para a assembleia, para a igreja, você quer que o seu mérito seja reconhecido e não que Deus seja honrado. E toda vez que isso acontece na comunidade, onde Deus quer se revelar na comunidade, pessoas que querem ser honradas, muitas vezes, vão se sentir assim como Caim, estranhas. Muitas vezes o semblante vai ficar ruim, e não é poucas vezes que a pessoa termina se retirando da igreja, porque diz, ali eu não encontrei o meu lugar. O culto precisa ser o lugar do encontro com Deus, mesmo que a gente se encontre uns com os outros. E daqui é que está o aspecto da devoção. A devoção é esse carinho que a gente tem por Deus acima de todas as coisas. Ou seja, na igreja muitas vezes a gente vai ser tratado por Deus. E Deus usará os irmãos e os problemas comunitários para nos tratar, para nos medir e para dizer para nós, eu aceito ou eu não aceito. Eu posso adiantar a partir desse texto aqui, que quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele diz que há 2 ingredientes para Deus se agradar do culto, ele diz que precisa ser em espírito e precisa ser em verdade. Calvino, quando interpreta essa expressão espírito e verdade, ele diz, um culto para ser legítimo, para ser em espírito, quer dizer, Deus tem a primazia. Deus é quem é honrado e não o homem. É por isso que é espiritual, é de coração de verdade. E em espírito e em verdade, o outro termo, verdade, significa que você está fazendo com sinceridade. Não está fazendo por obrigação e nem está fazendo para ser visto. Porque Deus teve a primazia e porque você realmente veio para servir e não para se agradar. O que muitas vezes termina acontecendo na expressão comunitária é que a gente acha que por estar na casa de Deus e na família de Deus, quem tem que se agradar somos nós.
e não Deus em si. Então, muitas vezes termina que a gente não presta o culto a Deus, que seja em espírito e em verdade. Em espírito nos falta muitas vezes porque a nossa vida devocional odierna está faltando. Porque a gente não está vivendo uma vida pela palavra, a gente não está vivendo uma vida de oração, e a gente não tem meditado na presença de Deus. E quando a gente está vivendo uma vida que é longe de Deus, na maioria das vezes é porque a gente está na religião de Caim. Essa religião que é uma religião do mérito. É que eu consigo, é que eu faço, é que eu mereço, é que eu me esforço. E é isso que aparentemente o texto está apresentando. Porque veja a diferença que está aqui. Você quando encontra o versículo 4 diz, Abel por sua vez trouxe das primícias. Essa pequena palavrinha primícia traz para a gente um profundo entendimento a respeito da diferença do culto dos dois. Essa palavra primícia tem esse sentido de colocar Deus em exaltação, colocar Deus em honra. É como se ele estivesse dizendo, só quem merece ser glorificado é Deus. Enquanto o outro diz, o texto, ele trouxe do fruto da terra. Ou seja, do seu esforço é que ele trouxe. Aqui a gente já começa a entender os elementos que depois do Novo Testamento vão ficar claros. Então eu preciso dizer para você que a Bíblia é um livro que vai paulatinamente, progressivamente, revelando para nós a estrutura de religião que a gente tem hoje. Começa nesse momento aqui, o culto com os elementos constituintes, ofertante, comunidade, sacrifício e cerimônia. E ela vai desenvolvendo isso até que a gente chega no Novo Testamento com uma nova roupagem. Vamos falar sobre isso. Vamos falar aqui sobre a história do culto na Bíblia. 5 vezes ao ano, isso depois deles terem saído do Egito, quando eles já estão no deserto, quando a nação de Israel está se formando, 5 vezes ao ano, todos os israelitas eram ordenados a se congregarem perante o Senhor no seu tabernáculo, ou lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, onde tinha um templo. Sabe o que significava isso? Você imagina que o Estado de Israel, vamos supor que seja do tamanho do Estado de Pernambuco, e vamos pensar que o lugar do templo fosse talvez ali em Arco Verde, metade do nosso estado, mais ou menos. Mas, metade não, vamos pensar ali, talvez Serra Talhada, metade do nosso estado. Então, você que mora em Recife, 5 vezes por ano, para cultuar a Deus, você teria que sair de Recife e ir para Serra Talhada para cultuar lá. Mas quem mora em Petrolina, também teria que sair de Petrolina e ir para Serra Talhada para adorar a Deus lá. Quem mora lá em Garanhuns teria que sair de Garanhuns em direção... Assim vai. Ou seja, uma vez que só existia um templo, o culto público, esse culto congregacional, requeria, em determinadas épocas do ano, que todos saíssem das suas casas e fossem em direção a Jerusalém para ali adorarem a Deus juntos. Agora, não é interessante a gente pensar nisso? Poxa, se Deus só queria um culto privado, se Deus só se interessava no coração das pessoas, por que Ele insiste em que a nação toda congregue? É porque a nossa religião não é uma religião privada, é uma religião de serviço, é uma religião comunitária. Não se diz respeito apenas a nós por nós mesmos, mas é nós e Deus abençoando uns aos outros. Então Deus insiste, então pelo menos 5 vezes. A gente vai ver isso lá em Levíticos capítulo 23, versículo 2, que diz assim, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então seria a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa das tendas, a festa da expiação. Essas festas precisavam ser reverenciadas. Precisava estar no calendário da pessoa, a fim de levar para o Senhor aquilo que era devido ao nome do Senhor. Além desses ajuntamentos, ou seja, 5 vezes você tinha que ir para lá. Além disso, toda vez que na sua casa houvesse algum problema, vamos supor que na sua casa está começando a ter muita doença, ou vamos supor que aparecia mofo na parede da sua casa, ou vamos supor que a sua lavoura não está progredindo. Quando começava a dar errado as coisas na sua casa, o que é que você fazia? Você pegava um novilho seu, ou pegava um cabritinho seu, e você subia para Jerusalém.
Você levava o seu animal para sacrificar ao Senhor, porque você entendia que você precisava reconciliar a sua casa com Deus. Isso era uma oferta pessoal. Isso não precisava ser nos dias das festas. Esse era o seu sacrifício pessoal e pela sua casa. É por isso que durante o ano todo, sempre tinha caravanas indo para Jerusalém, porque as pessoas levavam da sua casa ofertas para darem a Deus, para prestarem culto. E é claro que nesse culto, que era um culto que acontecia diariamente lá no templo, nesse culto tinha gente de todo Israel, mas não tinha todo Israel congregado. Porque só nos dias das festas é que tinha todo Israel congregado. Mas sempre era uma festa comunitária. Por quê? Porque eu subia, vamos dizer, eu subia daqui de Recife, mas tinha alguém que estava subindo lá de Garanhuns. E a gente se encontrava lá em Serra Talhada para cultuar a Deus, oferecendo o nosso sacrifício. Entendendo que no Velho Testamento, a maneira de cultuar era entregando um sacrifício, antes de você poder até adorar, porque você precisava se purificar. Então, além desses ajuntamentos, a oferta regular dos sacrifícios era conduzida pelos sacerdotes, e os indivíduos israelitas vinham ao templo quando precisavam oferecer um sacrifício específico pelo pecado ou pela impureza. Você já entendeu isso? Então, vamos continuar a desenvolver essa ideia? Você vê, aquilo que começou lá em Caim e Abel, agora a gente está vendo, depois que eles atravessam o deserto, ou durante o deserto, eles começam a ter uma nova postura a respeito da relação lá com Deus. Um pouquinho mais adiante, a adoração entendida como devoção exclusiva ao Senhor, essa coisa da vida mais privada, era algo que os israelitas eram chamados a fazer o tempo todo. Por exemplo, lá em Deuteronômio 6, de 13 a 15, diz: o Senhor, teu Deus, temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Está falando da sua vida pessoal, familiar. Você servirá a Deus na sua casa, você servirá a Deus no seu serviço. E isso aqui é impressionante. Ou seja, essa religião que Deus está ensinando o povo a se relacionar com Deus, exigia uma devoção de serviço dentro de casa. Você serviria a Deus, por exemplo, vamos dizer que você fosse lavrador. Era com a sua lavoura que você servia a Deus. Você fosse carpinteiro, era na carpintaria que você servia a Deus. Você fosse dono de um rebanho, um pastor, você cuidava daquilo para Deus. Assim como todas as demais tarefas que você tivesse que fazer, como um pai de família, educando o seu filho no caminho do Senhor, era para Deus. Então ele diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. 14, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor, o teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, o teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Deus fala essas palavras antes deles entrarem na terra prometida, já guardando o coração deles, porque eles, quando entrassem lá, eles teriam povos que já estavam na terra, e esses povos tinham a cultura de adorar outros deuses. Então é como se Deus estivesse vacinando o povo, dizendo: olha, vocês aprendam a viver comigo. Aprendam, porque chegando lá, vão querer fazer vocês adorarem outros deuses. E de fato aconteceu. Você quer ver um Deus que termina se tornando um grande empecilho para o crescimento espiritual de Israel, quando eles entram na terra prometida? Um Deus que era um Deus cananita, que era um Deus que tinha vindo desde de Babilônia, desde Babel, chamado Baal, que depois é chamado no Novo Testamento de Belzebu, que a gente conhece com o nome de Satanás. Mas essa divindade que estava lá em Canaã, era reverenciado pelo povo da terra. Sabe por quê? Porque ela era responsável pela fertilidade humana. Então você queria ter mais filhos, o costume daquela época era ir reverenciava Baal. Então era também responsável pelo progresso social, pelo status social. Você queria ter uma lavoura mais pujante, você queria ter um comércio melhor, você queria ter um nome sendo citado na cidade. O que é que você fazia? Você subia os altos, debaixo de uma árvore, em cima da montanha, você sacrificava a Baal. Quer ver outra coisa? Você queria ter em algum nível uma prosperidade maior, você então ia a Baal. E
o que os cananitas faziam eram cultos, cerimônias num templo para Baal, e aquela cerimônia era uma cerimônia de orgia, porque fazia parte da cerimônia o sexo. E os israelitas já estão sendo avisados, antes de entrar na terra, não se comprometam com esses deuses. Quem cuida da vida de vocês sou eu. Então veja, o Deus que está ensinando a fazer o culto público, congregacional, é o mesmo Deus que está dizendo, vocês mantenham na vida privada de vocês uma relação real comigo. Não se deixem dominar pelo que a sociedade ao redor de vocês vive. E eu e você sabemos muito bem que as pessoas trabalham pelo dinheiro. Nós sabemos que a nossa sociedade trabalha pelo ganha-pão. Mas eu e você somos chamados por Deus nesse texto para trabalharmos para Deus. No trabalho que fazemos, você é advogado, você é enfermeiro, você é administrador, você é um executivo, você é um vendedor, o que você for. É para fazer essa tarefa no nome do Senhor e para a glória do Senhor. E é assim que a gente aprende a ter uma vida devocional. Mas no sentido de ter íntimo acesso à presença de Deus, isso aqui era na vida privada. Mas quando você queria, no Velho Testamento, ter íntimo acesso à presença de Deus, a adoração estava restrita a pessoas, lugares e ocasiões específicas. Você entendeu? Você vivia com Deus nessas tarefas do dia a dia. Mas se você quisesse ter mais intimidade, você precisava ir ao templo. E você precisava ofertar no templo. Você precisava de um sacerdote que lhe abençoasse. Ou seja, precisava de um intermediador na sua relação com Deus, para você ser mais íntimo. Deus habitava no meio do seu povo, sim, mas essa presença augusta, santa, estava restrita ao tabernáculo e era administrada pelos sacerdotes. Então era assim, eu vivia para Deus na minha vida. Mas se eu amasse e quisesse ter mais de Deus, certamente eu iria várias vezes até Jerusalém, a fim de buscá-lo, de adorá-lo, levar sacrifício. Você vai lembrar de, por exemplo, Jó. Jó viveu muito antes desse período, na época dos patriarcas, na época de Abraão. É muito antes desse período onde já existia Jerusalém. Mas Jó diz, afinal de tempos em tempos, ele ia e sacrificava a Deus pelos seus filhos. Ele sacrificava e oferecia a Deus pela culpa dos seus filhos, pelo pecado dos seus filhos, pelos pecados dele mesmo, pelo pecado da sua esposa. Por quê? Porque ele se interessava em ter essa relação harmônica com Deus. O nome disso é devoção. Vamos seguindo. O tabernáculo, ou seja, o lugar que posteriormente virou o templo, era onde Deus manifestava a sua presença no meio do seu povo. Todo mundo sabia que era ali o lugar da presença de Deus. Jesus, quando chega, ele substitui essas estruturas da antiga aliança. E aí a gente pensa, bom, se ele disse que não era mais o templo físico, e se o sacerdote é ele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então eu só preciso fazer isso em casa agora. Vamos entender isso melhor? Veja só, Jesus substituiu essa estrutura. João nos diz, veja só, que a palavra se fez carne. Literalmente diz tabernaculou. Ou seja, a presença de Deus veio habitar conosco, entre nós. Está lá em João capítulo 1, versículo 14. Jesus prometeu, eu destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E ele está falando a respeito do seu corpo. Agora aqui é que o negócio fica interessantíssimo. Ele está dizendo que a presença do Pai se dá no seu corpo, no seu templo. Veja que coisa poderosa. Eu e você somos agora a habitação do Espírito Santo. Mas a presença do Pai se dá no corpo de Cristo, como na antiga aliança, ou seja, no Velho Testamento, a presença de Deus se dava no templo. A presença de Deus agora se dá no corpo de Cristo, que é o novo templo. Agora, quem é o corpo de Jesus? Quem é o corpo de Jesus? Não é o prédio, não é a edificação. Mas também não sou eu por mim mesmo. O corpo de Cristo é a igreja. Então a presença de Deus que a gente via no Velho Testamento, aquela presença santa, que alguém que queria ter intimidade tinha que sair da sua casa e ir para Jerusalém. Hoje a gente precisa do corpo de Cristo, que é o novo templo, é o novo santuário. Por isso não é uma questão familiar,
não é eu fazer o meu culto com os meus filhos e ali eu já tenho essa presença de Deus. Não, nós precisamos da comunidade. Se queremos ter uma relação mais íntima com Deus, nós vivemos a vida diária buscando a Deus, mas nós precisamos da comunidade, que é ali na comunidade onde a gente muitas vezes é edificado de verdade. Em outras palavras, o corpo de Jesus agora é o templo, o lugar onde Deus encontra o seu povo, onde Ele manifesta a sua presença e trabalha com os nossos pecados, como está lá em João 2, versículos 21 e 22. É por isso que Jesus pode dizer que vem a hora na qual os verdadeiros adoradores não vão precisar mais adorar em Jerusalém, mas adorarão em espírito e em verdade. Agora se encaixou. Veja que Ele não está tirando o ajuntamento. O que Ele está tirando são as plataformas que existiam no antigo ajuntamento, para que a gente entenda como é esse novo ajuntamento. Agora vamos entender isso no texto de Hebreus, porque aí fica melhor. Jesus também cumpre e substitui por inteiro o sistema sacrificial que estava associado à aliança mosaica lá no tabernáculo. Por quê? Porque Jesus se faz sacrifício. Ele é o sacrifício de uma vez por todas. Se antes, na antiga aliança, no Velho Testamento, por causa dos meus pecados, dos pecados dos meus filhos, do pecado lá de casa, eu tinha que levar um novilho, levar um cabrito para sacrificar através do mediador da aliança, que era o sacerdote. Eu tinha que ir lá, reverentemente, chega lá, entregar para o sacerdote, ele oficiava, e depois ele me entregava um pedaço do cabrito, como sinal de que Deus tinha aceito a minha oferta. Agora Jesus foi Ele mesmo a oferta para Deus. Ele vai lá e se sacrifica em meu lugar. E de uma vez para sempre. Veja o que está em Hebreus capítulo 9, versículos 14 a 17. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então não existe mais aquela oferta que era a oferta de um animal e de um sacrifício. Mas deixou de haver oferta? Veja, porque Jesus aperfeiçoou o seu povo, com uma única oferta, não há mais necessidade ou ocasião para a oferta de touros e bodes. Entretanto, nós ofertamos uma outra coisa agora, que a Bíblia nos ensina a ofertar. Nós ofertamos a nós mesmos, como está lá em Romanos capítulo 12. Diz para a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero fazer a aplicação desse princípio das Escrituras a partir de 3 coisas que a gente deve sacrificar continuamente a Deus como sinal de que o nosso coração tem Deus como mais precioso do que qualquer coisa na vida. Acho que a gente precisa entregar ao Senhor o nosso serviço, o que você faz diariamente, mas também o que você faz na igreja. Se você vem servir, por exemplo, agora mesmo a equipe está servindo, a equipe de mídia, a equipe de louvor, se vem servir na igreja ou se é em casa que você serve, nos 2 lugares a Deus, isso é o seu sacrifício agora, isso é a sua oferta agora. Segundo lugar, a gente ofertar o nosso dinheiro. O nosso dízimo e as nossas ofertas são sinal de que Mamon, de que o Deus desse século não domina a nossa vida. Que a gente continua olhando para Deus e levando a sério Deus em primeiro lugar. Que Ele é o Senhor das nossas finanças, Ele é o Senhor que nos sustenta. Pessoas que deixam de dar o dízimo certamente estão dominadas por Mamon, certamente estão dominadas pelo Deus desse século. São pessoas que se tornaram de alguma maneira usurárias. Elas não creem mais na fidelidade e no sustento de Deus. Talvez elas ainda participam da religião de Caim. Mas não é só o dízimo, são as ofertas. É quando a gente vê e Deus nos chama para alguma necessidade específica, para abençoar um missionário, para abençoar determinada causa, para abençoar alguém, Deus vai lá e move o nosso coração. E essa parte de oferta, esse dinheiro, essa contribuição, não exclui o dízimo, ou seja, o dízimo é uma coisa, essa oferta é outra. Eu chamaria isso de o nosso sacrifício vivo.
Então a gente tem o trabalho, a gente tem o dinheiro. E a terceira coisa que eu diria que a gente precisa sacrificar ao Senhor é o nosso status. Quando a gente está o tempo todo buscando proeminência, os nossos direitos, aquilo que a gente acha que é importante para a gente se sentir importante, a gente precisa ir lá sacrificar diante do Senhor, como Jesus foi lá e nos ensinou. E foi que Ele nos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, é preciso haver uma mortificação do ego. Esse status que a gente quer tanto ter, a gente precisa lá sacrificar. E muitas vezes o corpo de Cristo, a igreja, essa presença da congregação, é justamente o lugar onde a gente mais é trabalhado. Por causa das diferenças, porque tem gente de todo tipo, tem gente que tem um tipo de mentalidade, tem gente que tem outro tipo de mentalidade. Ali, naqueles desencontros, nós nos encontramos, porque nós nos negamos, nos humilhamos, perdemos o status. Na igreja não existe o rico e o pobre, existe o povo de Deus. Na igreja não existe o escravo ou o senhor, existe o povo de Deus. Na igreja não existe o sacerdote e aqueles que são o laico, existem todos como sendo sacerdotes diante de Deus. Na igreja a gente se encontra, na igreja a gente é humilhado, é na igreja que a gente vive. Então a gente precisa dessa congregação, e a gente precisa desse postulado da oferta, ou do sacrifício que havia no Velho Testamento, e que agora se traduz no Novo Testamento, da mesma maneira. Só que agora a gente oferta, como está lá Paulo escrevendo aos Romanos, oferta a nossa própria vida. E aqui eu coloquei pelo menos 3 áreas: serviço, dinheiro e status, como sendo lugar da nossa oferta. Jesus, que cumpriu cabalmente, e foi Ele o sacrifício no nosso lugar, lá em Hebreus 9,14 diz assim: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, a obra de Cristo não é para que a gente viva para nós mesmos. A obra de Cristo é para transformar a nossa consciência, a nossa percepção de mundo, para que sirvamos a Deus de verdade nas obras de Deus. Então aqui eu só quero qualificar obras de Deus, não são só as obras da igreja. Obras de Deus são todas as obras que Deus quer fazer através de você. Deus lhe chama para o emprego, Deus lhe põe numa família, você nasce em determinada casa, mesmo que você seja o único cristão naquela casa, seu pai e sua mãe não são crentes, é ali que Deus quer ser servido por você. Assim como Deus quer ser servido um marido para a esposa para o marido, Deus quer ser servido no lugar do seu trabalho, como também na igreja. E é isso que compõe o culto, do mesmo jeito que compunha no Velho Testamento. Então a gente tem um ofertante, mas a gente tem uma oferta, ou o sacrifício. Faz parte, e veja que na nova aliança é para isso que o sangue de Cristo nos purifica. Agora o povo de Deus tem os seus pecados perdoados, por meio da fé no sacrifício de Jesus, e agora o povo de Deus experimenta a sua graciosa presença, por meio da fé em Cristo Jesus e na habitação do Espírito. Veja que a presença de Deus, através do sacrifício de Jesus, através do Santo Espírito que nos selou, se torna real entre nós como presença de Deus Pai, quando nós nos juntamos, quando congregamos. Então não tem ninguém que possa dizer: eu vou viver minha vida espiritual só eu mesmo, eu não preciso de igreja. Precisa de igreja sim, esse é um conceito bíblico. Agora, todo o povo de Deus tem íntimo acesso a Deus, está lá em Hebreus 4,16, versículos 10, capítulo 10, 19 e 22. Não apenas um pequeno número de sacerdotes. E por causa dessa nova aliança que o Senhor nos deu, então a adoração congregacional, na era da nova aliança, tem uma feição completamente diferente da adoração congregacional da antiga aliança. Em vez de ocorrer algumas vezes ao ano, essa adoração corporativa, ela agora é semanal. E desde lá de Atos, quando a igreja nasce, ela já nasce no primeiro dia da semana, no domingo. E isso se torna o costume da igreja. O dia da reunião é o dia de domingo, quando a gente celebra. Mas a gente teria muito que falar sobre isso ainda. Em vez de ocorrer algumas vezes no ano, a adoração passa a ser semanal. Em vez de se reunirem no templo em Jerusalém, os crentes se reúnem em igrejas locais,
onde quer que eles vivam. E em vez de a presença de Deus restringir-se ao Santo dos Santos, como no Velho Testamento, onde é protegida pelos sacerdotes, Deus agora habita em todo o seu povo por meio do Espírito, e Cristo está presente com o seu povo onde quer que eles se reúnam. Então, por exemplo, Mateus 18, 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Talvez agora fica mais claro para a gente a importância do culto congregacional. Não tanto a importância da forma em si, conquanto haja também a cerimônia. E algumas coisas que a gente não pode abrir mão, por exemplo, a centralidade da palavra, mas a gente vai falar sobre isso ainda. Mas certamente a gente estar junto como povo é por demais importante. Por isso eu queria falar para você assim, irmão, não aceite a ideia de que já é bom o suficiente a gente ficar assistindo o culto pela internet. Não, não é bom o suficiente não. Isso aqui é um remédio passageiro. Do mesmo jeito que uma pessoa que está no hospital tem que tomar remédio. Mas ninguém gosta de estar no hospital e ninguém gosta de estar tomando remédio, porque a gente quer estar sadio. Esse é um tempo desse isolamento que a gente está no hospital tomando remédio. Mas daqui a pouco a gente vai estar junto, se Deus quiser, e é para isso que Deus nos fez. Por causa da nova aliança que Cristo inaugurou, a adoração congregacional, na era da nova aliança, tem uma feição completamente diferente, a gente já falou disso. Em vez de executarem uma elaborada série de sacrifícios e ofertas, os cristãos se reúnem para, vê só, ouvir a palavra, pregar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra e ver a palavra nas ofertas, na vida dos irmãos. Então, no serviço, no dinheiro e no status dos irmãos. Aí a gente vai vendo a própria presença de Cristo por meio dos irmãos. E tudo isso tem por objetivo a edificação do corpo em amor, como está lá em Efésios 4, versículos 11 e 12, diz: e ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Interessante que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus coloca líderes na igreja, não mais para serem os sacerdotes do rebanho, mas para serem instrutores do rebanho. E veja que ele está colocando aqui uma série de grupos que servem como instrutores. Versículo 12 diz: com vistas, ou seja, esses instrutores, esses líderes com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, esses instrutores que são colocados na igreja é para ajudarem a igreja a desenvolver o seu serviço. Então na igreja é como se fosse um campo de treinamento. A gente é instruído, é doutrinado pela palavra de Deus, pela presença dos irmãos. É um treinamento para o nosso serviço. É aqui que a gente aprende muitas vezes a ser um homem melhor, um marido melhor. É aqui que muitas vezes a gente vai aprender como é que a gente tem que se humilhar, como é que a gente tem que abrir espaço para o outro, perder o status. Na igreja a gente treina para a vida do dia a dia. Por quê? Porque Deus resolveu colocar líderes que treinam e capacitam as pessoas a viverem plenamente o sacerdócio, uma vez que o sacerdócio agora é de todos os santos e não apenas exclusivamente para pastores e para líderes religiosos. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É o que está lá. Então em Hebreus 10, 19 a 25, veja a recomendação clara sobre a necessidade que a gente tem do culto, e a gente vê os mesmos componentes que estavam lá em Caim e Abel. Veja: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Eu e você podemos fazer isso a qualquer momento. Entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja que a casa de Deus aqui é uma referência à igreja, e esse sacerdote é Jesus, e ele continua: aproximemo-nos, e então ele diz, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus é um livro que já é escrito depois que a igreja já está existindo, já no Novo Testamento, já no final do Novo Testamento. Os cristãos já estão dispersos, mas eles estão se reunindo em igrejas locais, a semelhança do que a gente vive hoje.
E então o autor aos Hebreus, talvez Paulo, está dizendo para a gente, por favor, você entra no Santo dos Santos pessoalmente, a cada momento que você ora, você busca a Deus pela palavra, mas também você precisa, como eu, do grande sumo sacerdote na casa de Deus. E veja que essa dinâmica está aqui. Ele diz para a gente se aproximar, tendo certeza, sincero coração, tendo certeza que a obra de Cristo nos qualificou. Nós estamos na religião de Abel e não na religião de Caim. Não são os nossos méritos que nos fazem fazer parte da igreja, mas são os méritos de Jesus que nos tornam propício a Deus e Deus propício a nós. Então, guardemos firme, versículo 23, a confissão da esperança sem vacilar. Guardemos firmes isso, essa dinâmica abençoada. Pelo mérito de Cristo, na minha vida privada eu posso ter acesso a Deus. Mas pelo mérito de Cristo, como grande sumo sacerdote, eu tenho acesso aos irmãos. E eu não vivo uma religião meritocrática, mas a religião da graça. É a dinâmica dupla, pessoal, privada, no dia a dia, mas também com o povo de Deus. E ele continua, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos, veja a necessidade da congregação, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. Aí ele diz, como é costume de alguns. Veja que já naquela época, tinha gente que achava que não precisava da igreja. Mas veja que o autor, inspirado pelo Espírito, está dizendo, olha, não deixa. E ainda diz, olha, consideremos para nos estimularmos uns aos outros, porque estar junto com o povo de Deus é um grande estímulo ao aprimoramento, conforme Efésios que a gente já leu. E ele continua, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. A palavra admoestar é uma ênfase, é forte, é como se você estivesse realmente dizendo para a pessoa com braveza, você está errado, não faça assim, corrigindo realmente. Então ele diz, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, se a gente acha que hoje está mais próximo de Jesus chegar, cada dia que passa, então tanto mais a gente precisa fazer isso uns com os outros. Não é próprio, não é bom a gente parar de ir para a igreja. A gente precisa disso. Essa é uma necessidade nossa, pessoal. E a gente precisa vir para a igreja para ofertar ao Senhor. A gente precisa vir à igreja para poder servir uns aos outros, para que essa dimensão da nossa vida comunitária esteja sendo, de alguma maneira, usada por Deus para nos capacitar melhor para a vida privada. E aquilo que é a nossa vida com Deus diária, a gente traz para a comunidade, porque a gente vem aqui para entregar ao Senhor. A gente vem entregar o nosso serviço, a gente vem entregar o nosso status, e a gente vem entregar também os nossos recursos, para que Deus nos use. Então a gente vê o que em Hebreus? A gente vê o ofertante purificado pelo sangue, a gente vê a comunidade, a congregação que tem um único sacerdote, que se estimula um ao outro, a gente vê o sacrifício do quê? Do serviço, do dinheiro e do status, e a gente vê também a cerimônia, a participação e o crescimento na palavra de todos. Hebreus 10, 32 a 39 diz, essa é uma palavra de admoestação final. Veja o que ele fala. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, depois que você entendeu isso, sustentaste grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Veja que ele está falando, aqueles irmãos estão sendo estimulados à vida da igreja, eles estavam sendo de alguma maneira tratados com muita luta e muita tribulação. Ora, eles estavam sendo expostos como espetáculo, e eles eram mortos naqueles cenários, naqueles circos romanos. Ora, como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, e outra hora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Veja que naquela época, o cara ser da igreja, muitas vezes, perdia o patrimônio, por causa de Roma.
que invadia as casas, a pessoa era expulsa de casa, muitas vezes tinha que fugir de casa para um outro lugar e perdia o seu patrimônio. E ele fala, como se fosse o espólio dos vossos bens, e ele diz, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Ou seja, eles não deixavam a igreja, mesmo que eles tivessem de perder o patrimônio por causa dessa vida, porque eles acreditavam ter um patrimônio superior e durável. Versículo 36, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Versículo 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E aí veja a advertência seríssima. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É Deus que está falando. Se a gente retrocede, fala, não preciso mais disso, Deus está dizendo, você esqueceu da relação comigo, eu não tenho mais prazer. A gente não está mais junto. Não adianta você dizer que na sua casa, não, eu estou bem com Deus, se você não está bem com a igreja, o corpo de Cristo. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E ele continua, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos aqueles que voltam para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Nós vamos seguir com fé, no nome de Jesus. Amém, irmão? Chamo você para meditar sobre isso. Está sendo uma bênção a gente ter internet, a gente ter os cultos online. Mas como falei, isso é um paliativo, isso é um remédio no tempo que a gente está no hospital. É claro que por vezes acontece da gente estar viajando, ou a gente está com um problema de saúde, a gente está em casa e assiste o culto na internet, do mesmo jeito como paliativo. Mas eu desafio você a começar a se preparar. E quando puder voltar para a igreja, pense em como você vai se engajar. Participar de discipulado, participar de ministério na igreja, realmente participar das atividades da igreja, cultuar ao Senhor nos cultos públicos, mas vir com o espírito de adorador, dizendo, Deus, eu quero te buscar e eu quero servir ao Senhor no meio do seu povo. Ser instrumento de Deus para abençoar a terra. É o que a Bíblia nos ensina sobre devoção. Não adianta a gente dizer que está bem com Deus. Não, meu relacionamento com Deus está bem. E a gente esquece do culto. Veja que a Bíblia toda vai tratando desse assunto. E, portanto, é um assunto que, para hoje, é vivo e é eficaz. Deus abençoe você, irmão. Vamos adorar ao Senhor. O pessoal do louvor pode vir para cá, nós vamos orar e eu peço a você que você medite nisso, sobre o seu culto, o culto público. E se de alguma maneira você pode nos abençoar, talvez aqui na equipe da mídia, você tem condição, ou sei lá, na equipe do louvor, pense se já não é tempo de você se oferecer de novo, e de você poder servir. Pelo menos essas duas equipes já estão servindo. Então, de repente, você pode ser um instrumento de Deus para isso também. Saudade, irmão, saudade grande da gente estar junto, da gente poder se abraçar, da gente poder cultuar junto, levantar as mãos juntos, cantar com o coração juntos. Saudade. Saudade porque isso abençoa demais a gente. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque nos ensina, não só nos informa, mas nos ensina. E eu peço, Deus, que não nos deixe de maneira nenhuma sermos levados por modas, por sistemas desse mundo que vão dizendo para a gente que as coisas que o Senhor considera importantes, elas não são tão importantes assim. Livra-nos, Senhor Deus, desse engano, desse embaraço. Eu te peço que cada pessoa que porventura vier a ouvir a Tua voz, através desse sermão, que o Senhor abale o coração. E que o Senhor tire da zona de conforto, para que a pessoa perceba a necessidade de congregar e fazer parte da família da fé. Eu te peço que o Senhor faça isso, Pai.
E assim o Senhor também abençoe muito cada um dos irmãos, aqueles que estão com saudade, aqueles que estão ansiosos. Senhor, dá mesmo que o coração se aqueça muito e que seja assim, um verdadeiro bálsamo no seio da tua igreja. Usa-nos a todos, Pai, para a sua glória. Nós oramos assim no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar, nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amanhã